No vídeo anterior a gente fez basicamente este desenho aqui, né? E discutimos o papel da divisão de uma curva em retângulos para fazer o cálculo de uma soma. Aqui ele está dando essa mensagem de erro porque eu esqueci de carregar as bibliotecas. Ó. Então é só carregar e ele roda. Enfim, no final do vídeo eu fui aumentando aqui o número de retângulos para a gente obter uma coisa como essa, né? Vou voltar aqui para os 20. Esse negócio que eu discuti sem dar muito detalhe é o que a gente chama de soma de Riemann esquerda. Digo, eu dei detalhes do procedimento, não dei uma introdução técnica histórica sobre o que era esse negócio. Então esse método primeiro que a gente escreveu, a gente chama isso de soma de Riemann à esquerda. E eu falo à esquerda porque esse pontinho que está aqui, cada um desses pontos está do lado esquerdo de um retângulo. E aí, se eu somar a área desses retângulos, como eu já comentei antes, aqui vai errar para mais, aqui vai errar para menos. E para evitar esse erro, a gente tem que dividir em muitos retângulos. Mas uma coisa que é conveniente a gente fazer é calcular, então, quanto que é a soma da área desses retângulos. Para fazer essa soma, eu fiz esse código aqui, que é talvez o menor possível para fazer essa conta. Então, olha aqui, eu estou começando com o contador i igual a 1, e uma outra variável que eu vou usar, que eu estou chamando de a, que aqui está igual a 0. E esse j, eu não precisava nem usar o j aqui, né? Mas o j vai ser o tamanho o número de elementos do vetor cosseno do vetor, que nesse caso aqui vai dar 20, né? É o número de retângulos que eu estou usando. E eu estou usando um array criado com a NumPy, que é esse aqui. Então, np.array, ele cria um array com o valor 0. Com o valor 1, com o valor 2, e esse aqui é com o valor 0, que é o que me interessa. E já vai ficar claro por quê. Então, olha o que esse código muito pequeno faz, né? Enquanto i for menor do que j, então naquela mesma lógica do contador que a gente já usou em cima para o desenho, então ele vai fazer para um retângulo de cada vez. Ele vai fazer o seguinte aqui, ó. O a está valendo 0. Ele vai somar isso com esse produto aqui. E esse produto, se você olhar para ele, talvez ajude a olhar para o desenho e ver as coordenadas dele, ele é o produto de uma altura do retângulo, que é esse termo aqui, vezes a largura do retângulo, que é o vetor i menos o vetor i anterior. Para fazer um exemplo disso, ó, você pode copiar aqui, vou colocar aqui i igual a 1, aí. Então, esse valor que está aqui é a área do primeiro retângulo. Se eu colocar 2, ele vai dar a área do segundo, do terceiro, do quarto, que é esse pequenininho aqui, ó, que faz sentido, é um valor bem pequeno. A partir do quinto, ele vai dar um valor negativo. É claro que a área não faz sentido ela ser negativa, mas isso aqui eu digo que é a área do gráfico. Não é uma área que vai dar uma área geométrica propriamente dita, nem metro quadrado, é isso que eu quero dizer. Então, ó, se esse aqui é um retângulo que está dando negativo, então esse aqui vai dar mais negativo que esse, porque a área dele é maior, só que é mais negativo. Então esse é o 6, 7, 8, 9, 10,
O 10 é o último que é negativo, nessa posição aqui. Aí o 11º vai dar positivo de novo, que está aqui. E assim sucessivamente. Mas o que a gente quer fazer aqui é que a área desse retângulo seja somada sucessivamente, né? Então, na primeira rodada aqui, ó, quando o i está valendo 1, o a está valendo 0, e ele vai calcular a área do primeiro retângulo, que dá 0,49 alguma coisa. Então, 0 mais 0,49 dá 0,49. E ele vai armazenar esse valor no a. Então, isso aqui pode ser um pouco estranho para quem não está acostumado, mas não pense na parte da esquerda antes de pensar na parte da direita. Então, primeiro ele calcula a área de um retângulo, soma com o valor já armazenado na variável a, que inicialmente é 0, e esses valores são armazenados na variável a de novo. Então, o a vale 0 na primeira, 0,49 na segunda. Por que eu estou falando do 0,49? Porque com i igual a 1, isso aqui dá 0,49. Então, se você fizer a igual a 0, e depois você fizer a igual a mais... Opa, a mais... Ó, ele não imprimiu nada. Mas se você for ver quem está valendo a agora, é 0,49. Aí ele vai fazer essa conta uma segunda vez. Deixa eu copiar aqui. Com o i valendo 2, só que agora não vai fazer o a de novo. Agora o a vale 0,93, que é a soma do primeiro com o segundo. E eu disse que não faz o a de novo, o a igual a 0 de novo, porque o a igual a 0 está aqui, que está fora do a, eu tenho que ficar fora, né? Então, enfim, para i igual a 1, isso aqui vai armazenar na variável a o valor do primeiro retângulo. Para i igual a 2, ele vai armazenar no a soma do primeiro com a do segundo. E aí, nesse array, que eu estou chamando de soma, esse comando np.append, ele vai pegar o array, que é o soma, que eu criei aqui em cima antes, ó, e ele vai acrescentar um elemento que é o a. Então, cada vez que esse looping aqui rodar, ele vai pegar a área de um retângulo e vai armazenar nesse vetor soma. E eu fiz isso para ficar mais fácil de já ficar automático de plotar o gráfico. Porque aqui, ó, se eu rodar esse negócio assim, isso aqui é o gráfico da curva azul que está ali em cima. E como eu estou chamando de soma esse vetor com a soma dos retângulos, é só eu mandar fazer um gráfico idêntico e... desculpa, eu falei o contrário antes. Essa aqui é a curva azul que está em cima. Estou confuso. Só um segundo. Vetor soma. Sim, desculpa. Então, esse gráfico aqui é o do seno. Então, não é a curva azul que está em cima. Porque o que eu quero mostrar é que quando você faz um gráfico da soma, que é o que a gente acabou de calcular ali em cima, ele copia mais ou menos a forma do laranja, mas não fica tão bom. Para ficar bom, o que a gente tem que fazer é aumentar o número de retângulos. Então dá uma olhada aqui, ó. Se a gente criar agora 50 retângulos, então é esses retângulos aqui que eu vou somar. A curva laranja e a azul ficaram mais próximas. E se eu pegar 100 retângulos,
vai ficar ainda mais próxima. Então, no limite em que esse número é muito grande, eu não vou botar 1000 ali porque ele não consegue nem desenhar, vou botar 200. No limite em que aquele número de retângulos é muito grande, a curva laranja e a azul ficam uma em cima da outra. O que esse negócio significa é que a integral do cosseno vai dar seno de x. Já que esse gráfico aqui é o do cosseno, calcular a área debaixo dele vai dar o seno. É essa a conta que a gente está fazendo. Agora, se você não entendeu isso, volta, assiste de novo e reclama comigo alguma coisa que você não entendeu. Existem outras formas de fazer a soma de Riemann. E uma que é muito pertinente é fazer, ao invés da soma de Riemann à esquerda, que é essa que está aqui, é fazer a soma de Riemann à direita. Então, qual que é a diferença? A diferença para fazer a soma de Riemann à direita é que aqui, ó, os pontos agora tocam os retângulos do lado direito deles, não do lado esquerdo. E é uma diferença bem sutil para passar de uma curva para outra. Então, se você olhar aqui, ó, a linha horizontal de cima, né, que é essa parte aqui, ela está cosseno do vetor i menos 1. E eu estou começando com i igual a 1. Então, quer dizer que o primeiro valor que vai vir aqui vai ser o valor do primeiro ponto. Para passar para a soma de Riemann à direita, o que eu preciso fazer é que ele pegue o valor do segundo ponto. Então, ó, se você apagar aqui, ele pegou o valor do segundo ponto. Só que ainda ficou errado, não está desenhado um retângulo, porque eu só mexi nessa aresta de cima do retângulo. Eu tenho que mexer na altura das outras duas. Mas para não estragar o meu código ali, eu vou deixar aqui assim e vou mostrar para vocês que o que você precisa mudar é a altura até onde sobem as linhas verticais, né? Então, antes estava assim, menos 1 e menos 1. Ó, isso é soma de Riemann à esquerda, esse gráfico aqui. O que a gente está fazendo agora é simplesmente apagar esses menos 1 aqui. Então, significa que onde antes eu pegava o primeiro ponto, eu vou pegar o segundo. Onde antes eu pegava o segundo, agora eu vou pegar o terceiro e assim vai. E aí o gráfico mudou. Eu tenho retângulos nas mesmas posições, eu tenho o mesmo número de retângulos, só que o que eu estou usando para definir a altura deles mudou. E vocês precisam fazer isso com bastante calma, provavelmente mais devagar do que eu estou fazendo aqui no vídeo, e precisam ter clareza disso aqui. Se você apenas decorar, você não vai conseguir entender a integral. E aí, o que eu tinha feito aqui antes foi mostrar que a curva azul se aproxima da laranja quando eu aumento o número de retângulos. Então aqui a azul só não está igual à laranja, porque, obviamente, no desenho você está vendo que a área dos retângulos aqui está diferente do que está debaixo da curva azul. Para fazer a soma de Riemann à direita, você pode copiar esse código aqui e vai ter uma diferença, de novo, muito sutil para a soma de Riemann à esquerda, que está aqui. Então é o mesmo código que a gente já usou antes, só que agora esse cara aqui mudou. Antes estava i menos 1 aqui. Então este gráfico está igualzinho a este gráfico aqui, ó, da soma de Riemann à esquerda. E aí é só isso. Ó. Troquei a altura do retângulo. Agora a curva azul, que estava para cima, agora ficou para baixo. E veja que eu não estou confundindo os gráficos. Se você olhar para o valor, ó, o laranja aqui dá 1 e o azul está dando menos. E se você olhar para o caso anterior, o laranja continua dando 1 e o azul está dando mais. Então, na soma de Riemann à esquerda, nessa região aqui,
a soma dos retângulos dá mais mesmo do que a curva azul, que tem essas pontas aqui sobrando. Na soma de Riemann à direita é o contrário, está faltando uns pedaços aqui, e por isso dá menos, a curva azul teria que ficar abaixo mesmo naquela região. E aí, faz sentido a gente pensar em fazer, já que um deu para mais e outro deu para menos, em fazer uma soma de Riemann da média. Então, o que significa fazer a soma de Riemann da média? Significa que a altura do retângulo vai ficar no meio entre esse ponto aqui e esse aqui. Dizendo de outra maneira, essa soma aqui não é nem a esquerda nem a direita. Se você olhar os pontos azuis, nenhum está tocando a quina de um retângulo. Esse aqui, por exemplo, parece tocar, mas acredite em mim, é só uma questão do gráfico ali. Se você aumentar o tamanho daquilo, você vai ver que os valores não são os mesmos. Então, o que a gente faz para fazer a soma de Riemann da média? Não é tão difícil. Então, aqui, eu vou usar, como sempre, um contador. Então, estou usando o while para fazer um looping. Só que aí eu defini aqui um vetor que eu estou chamando de média. Então, o que esse vetor faz é o seguinte: ele pega o valor, o primeiro valor do vetor, né? Esse vetor aqui é o que a gente já usou mesmo em todos os outros gráficos anteriores. Então, ele pega um valor, na verdade, um valor tipo com o 1, soma com o vetor i menos 1. Veja só, né? Então, o que eu estou escrevendo ali em cima, com i igual a 1, vetor 1, e esse aqui é o vetor 1 menos 1. E aí você divide esse negócio por 2, dá 0,24. Então, o vetor que eu estou chamando de média, ele é parecido com esse vetor aqui, tem o mesmo tamanho, só que o média, que ele já deve estar salvo ali, porque eu já executei aquela linha. Não. Desculpa. O média, esse aqui é o último valor, não esquece o que eu estava fazendo. Então, o vetor média, ele vai ser, ao invés de pegar esses pontos, eu vou pegar o meio do retângulo e vou gravar no vetor média. É isso que eu estou fazendo. Então, eu estou pegando qual é o valor que está dando no meio do retângulo. Então, este valor aqui, este aqui, este aqui. Isso tudo vai ser armazenado no média. E aí, para fazer o gráfico da parte de cima do retângulo, o que eu preciso fazer é calcular o cosseno do média. Então, para cada retângulo, eu estou calculando qual que é o valor do meio do retângulo. Então, não estou pegando nem a esquerda nem a direita, estou calculando o valor do meio. E aí eu calculo qual é o cosseno desse vetor. E é isso que define a altura dele, que está aqui. E aí vocês vão obter esse gráfico da média. E aí, quando você vai calcular especificamente a soma, de novo, maneira análoga que a gente já fez na soma de Riemann esquerda e direita, você vai ter a seguinte situação. A única coisa que vai mudar é isso aqui, que é o que eu vou chamar de elemento de área, né? Então, ao invés de usar a altura do retângulo à esquerda ou à direita, eu pego esse cosseno, o cosseno desse valor intermediário aqui do retângulo, né, que é este elemento aqui, mais precisamente, até o 2.
Então, quando ele calcula isso aqui, para i igual a 1, por exemplo, ele vai dar esse valor. Para i igual a 2, vai ser esse aqui. E aí ele calcula o valor do cosseno para essa posição e multiplica pela largura do retângulo, que é a mesma. Daí isso não mudou. E aí, olha que beleza. Eu só estou com 20 pontos, lembrando do 20 aqui, e as curvas já passam uma em cima da outra. Então, o que eu quero ilustrar com isso também é que, em muitas situações, você precisa de um método um pouco mais sofisticado para fazer um cálculo. Isso garante para você um resultado mais confiável e por aí vai.